Fala galera, nessa aula a gente vai pegar os poliedros, falar um pouquinho mais sobre eles. Conceito bem tranquilo, bem fácil, hein? Então, olha lá, gente. O poliedro, a gente tem que entender que eles são polígonos com faces planas, né? Então, são a junção aí de polígonos com faces planas. Não vão entrar nos poliedros, por exemplo, o cone, figuras circulares, né? Como o cilindro, né? Essas figuras que têm círculos, eles não são considerados poliedros. Mas figuras que têm polígonos planos, né, a gente consegue, com faces planas, né, são definições de poliedros. Veja bem, a gente tem dois tipos aqui. E esses dois tipos eles vão explicar para a gente a diferença entre poliedros convexos e poliedros não convexos. Basicamente, o poliedro não convexo, que seria esse da esquerda aqui, ele tem essa região que eu gosto até de brincar, que é chamada de buraco, né? Ele tem um buraco. Já o poliedro convexo, galera, ele não tem buraco, aquela figura inteirinha fechada, bonitinha, ok? Então esse conceito a gente já pegou lá com os polígonos, né? Polígonos de vários lados, a gente trabalhou bastante lá a partir do n igual a 3, né? A partir dos triângulos, né? Os triláteros, a gente conversou bastante sobre as figuras convexas e não convexas. Basicamente, então, quando a gente tem essa região aqui, né? Que é esse buraco que eu gosto de brincar aqui, a gente está falando de uma região não convexa, né? um poliedro não convexo. E quando a figura ela é fechadinha, bonitinha como está aqui na minha direita, é o que a gente chama de poliedro convexo, né? Fechadinho aí, bonitinho. Alguns elementos são importantíssimos para um poliedro. Então, todo poliedro, moçada, ele tem que ter face, vértice e aresta. Eu nem mencionei aqui, mas o poliedro ele também tem diagonal da face, diagonal do poliedro, que são coisas aí bem elementares. Mas as faces são essas figuras planas que a gente vê aqui, né? Então, ó, a face é essa coisa plana que a gente vê aqui, ok? Nessa figura. O vértice é esse ponto de encontro, né? Eu gosto de chamar de esquina, esquininha aí, né? É o ponto de encontro que nós temos aí das figuras, certo? Então, olha aqui, mais um outro vértice, aqui um outro vértice, ok? Esse ponto de encontro. A aresta, galera, é onde você toca, né? Você passa o dedo ali e desliza. Então, a aresta é o ladinho bonitinho aí dele, né? Da figura tranquilinha, sem muitos problemas. A gente já comentou isso daí ao longo do curso da geometria inteira, né? Geometria inteira utiliza os conceitos de vértice, aresta e face, né? Então, a aresta é o ladinho, vértice é o ponto de encontro e a face é essa região plana que nós temos aí. Para relacionar os três, é muito comum essa equação. V mais F é igual a A mais 2. Uma maneira de você guardar isso daqui, uma frase até romântica, né? O pessoal gosta bastante disso daqui. Os vértices mais a face são iguais às arestas mais 2. Como é que você guarda isso? O pessoal costuma brincar aqui assim, ó. Vamos fazer amor a 2 ou vamos fazer arte a 2. Né? É uma coisa bem fácil de você guardar e você nunca mais esquece, né? V mais F é igual a A mais 2. Vamos fazer amor a 2. Existe uma outra equação que é de menor importância, tá? Eu nunca a vi, para ser sincero, nos vestibulares, que seria essa daqui, ó, V menos 2 vezes 360 graus. Essa equação ela diz respeito à soma dos ângulos das faces, né? Então, a soma é igual ao número de vértices, né? Menos 2 vezes 360 graus. Acho uma equação aí de menor importância, mas pode guardar, é interessante aí para você saber, principalmente se você for aluno de exatas, ok? Bom, e aí a gente tem essas figuras que são chamados poliedros de Platão. Os poliedros de Platão, que eles são muito conhecidos, são 5 tipos. Eles têm que ter, por definição, todas as faces o mesmo número de lados, ok? Então, em todas as faces tem que ter o mesmo número de lados. Além disso, eles são apenas 5, né? Como eu já falei para vocês, o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. A gente gosta de guardar isso daqui, né? Eu gosto de falar para meus alunos que a gente guarda isso daqui dessa maneira, galera. Os poliedros de Platão, eles são o famoso TOD, né? TOD, desse jeito. Então, o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, que tem 20 faces aí. É o famoso TOD, né? O todinho, que você costuma beber aquela bebida achocolatada. Bom, e aí tem algumas coisas interessantes. Por quê? O tetra, como o próprio nome diz, tetra são 4 faces. O hexa, como o próprio nome diz, são 6. O octa são 8. O dode são 12, né? Dodecaedro. E o icosaedro são 20, ok, galera? Então isso daqui é muito importante você guardar. Eles estão aqui embaixo, né? Porque arestas e número de vértices é um pouco mais complicado.
mas tenta guardar essas figuras aqui, né? Então, o tetraedro regular com 4 triângulos equiláteros, o hexaedro regular com 6 quadrados, né? Figuras iguais, o octaedro com 8 triângulos equiláteros, né? Isso daqui te ajuda bastante. O dodecaedro com 12 pentágonos regulares e o 20, né? Que seriam os 20 triângulos equiláteros do icosaedro. Então, a figura do triângulo equilátero é de extrema importância, porque ela está presente no tetra, com 4 triângulos equiláteros, no octa, com 8 triângulos equiláteros, e no icosaedro, com 20 triângulos equiláteros, ok? Então, é interessante você guardar isso, né? O 4, 8, 20, que a gente tem aí a relação bonitinha. E o 6 e o 12, né? O 6 é o hexaedro, e o 12 e o dodecaedro, eles são figuras com 6 quadrados e o outro com 12 pentágonos regulares. Mas essa daqui é a nossa tabelinha. Eu acho muito difícil o aluno guardar número de arestas e número de vértices. Valem para os poliedros de Platão aquela relação. Vamos fazer amor a 2, né? O famoso V mais F é igual a mais 2. Então guarda isso daí bonitinho, tranquilinho aí, sem maiores problemas. Dá para a gente trabalhar legal esses conceitos, ok? Bom, vamos fazer exercício. Primeira questão, ele fala assim, galera, olha lá, ó. Um poliedro convexo, legal, não tem buraco, né? Daquele jeito da direita, lá em cima, como a gente viu, possui 8 faces e 6 vértices. Então, anota aí, ó, faces é igual a 8, vértices é igual a 6. Qual que é o número de arestas? Tranquilo, né? Então, juntando isso daqui, nossa equaçãozinha, vamos fazer amor a 2. Então, o V vale 6, o F vale 8, o A é A mais 2. 6 mais 8, 14, é igual a mais 2, passa para lá, passa para cá. Então, 14 menos 2, você tem 12 arestas, aí os ladinhos bonitinhos dessa figura, ok? Resposta letra C. Segunda questão nossa, bem tranquila, bem fácil, tá? Ele pega e fala assim, um poliedro da figura, uma invenção de Leonardo da Vinci, utiliza modernamente na fabricação de bolas de futebol. Tem como faces 20 hexágonos, isso vai ser importante, hein? E 12 pentágonos, todos regulares. Então agora ele está falando dos polígonos, hein? O hexágono figura com 6 lados e o pentágono com 5 lados. O número de vértices do poliedro é... Galera, presta atenção. Ele está falando para você que as faces, elas são duas. São 20 faces hexagonais hexa, né? Mais 12 faces pentagonais, o que totaliza 32 faces. As arestas são um pouco mais chato, porque as arestas, moçada, como eles têm polígonos, e ele falou para você o polígono, a gente sempre divide por 2. Então pega todos os tipos, soma e divide por 2, ok? Se fosse só 20 faces hexagonais, você iria ter que fazer 20 vezes o hexa aí, no caso 6, né? Dividido por 2. Agora, nesse nosso caso, a gente tem 20 faces hexagonais, então são 20 vezes 6, né, para conta. Mas você tem 12 faces pentagonais, 5. Então, 12 vezes 5. Isso tudo dividido por 2. Sempre assim, tá, galera? Então, 20 vezes 6 dá 120, 12 vezes 5 dá 60, 120 mais 60 dá 180, dividido por 2 temos 90, ok? Bom, então agora vamos juntar tudo na nossa equação. V mais F é igual a mais 2, fazer arte a 2, né? Vamos fazer. Então, o V aí, no caso, é o que a gente quer saber. O F vale 32, o A vale 90, mais 2. Bom, resolvendo isso daqui, vai dar 92. Pega o 32, passa para lá, né? Você vai ter 92 menos 32, o número de vértices aí, no caso, é de 60. Resposta, letra C, 2,60. Bom, terceira questão nossa vai nessa pegada aí também, gente. Então vamos se atentar a esse fato aí de ter que dividir por 2. Um poliedro convexo possui 12 faces penta. Opa, então faces, no caso, são pentagonais, 12. Só que as arestas, elas dependem dessa face. Então vai ser 12 vezes. O pentágono é 5, né? Dividido por 2. Logo, as arestas vão ser 12 vezes 5 dá 60, dividido por 2, 30. Ok? Então, faces 12, arestas 30. Seu número de vértices é igual a quanto? Então, vamos lá, ó, galera. Vamos fazer amor a 2. Então, o V mais o F vale 12, o A é 30 mais 2. Logo, você vai ter aí, ó, 32 menos 12, o número de vértices responderá como 20.
ok? Resposta letra C. Terceira questão, letra C como resposta. Dando para sequência, né, a nossa quarta questão, a gente vai ter o seguinte, ele pega e fala assim, ó, a superfície de um poliedro convexo é constituída de 6 quadriláteros, figura de 4 lados, e 8 triângulos. Determinar o número de vértices. Tranquilo, né? Então você tem as faces, são 6 faces quadriláteros, né, que são figuras de 4 lados, mais 8 triangulares, ou seja, 14 é o número de faces que você tem aí. Aí a gente vai pegar a aresta, né? Então a aresta vai ser 6 vezes 4 mais 8 vezes 3, só que você é obrigado a dividir por 2 isso daqui para dar certinho, bonitinho. Então 6 vezes 4 dá 24, 8 vezes 3 dá 24, 24 mais 24, 48, dividido por 2, 24. Como a gente quer saber o número de vértices, né? Junta tudo aí. Vamos fazer amor a 2. Então o vértice mais o face, que é 14, é igual a 24 mais 2. Bom, a gente vai ter 24 mais 2, 26. 26 menos 14, vértices vai ser igual a 12. Ok, galera? Uma questão bem tranquila, bem sossegada. E para a gente finalizar essa aula, a gente finaliza com essa quinta questão, bem legal, bem interessante, né? Uma questão um pouco mais difícil da FUVEST. Ele pega e fala assim, ó, o número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Então, pare, cuidado com isso, hein? Porque se ele está falando para a gente que essas faces são 11, tem que abrir o olho. Se são 11, galera, não fecha, né? Porque é número ímpar. Quando é número ímpar é mais complicado. Então, com certeza, são 11 faces triangulares, tudo bem. Só que se são 11 faces triangulares, a base disso daqui, obrigatoriamente dessa pirâmide, ela tem que ser um polígono de 11 lados, concorda comigo? Então, ó, tem que ser um polígono de 11 lados, senão não fecha. Se você tem 11 faces triangulares, tem que ter a base um polígono de 11 lados. Então, é um polígono. Anota aí, então. Face vai ser 11 triangulares, mais uma com polígono de 11 lados, né? O que a gente chama de um decágono, ok? Então, deixa guardadinho aí bonitinho. Bom, aí a gente vai pegar e vai fazer o quê? Vai somar, vai dar 12 aí bonitinho. As arestas, então, tem que tomar cuidado, porque são 11 faces triangulares mais uma face que tem 11 lados, né? Polígono aí de 11 lados, dividido por 2. Essa é a parte difícil, tá, galera? É visualizar isso daí, que não é simples, né? Se você quiser, joga na internet aí esse polígono para você, ou esse poliedro para você observar. Não é simples, mas tenta imaginar que se encaixa, né? E tem que ter um aí para você juntar tudo isso, né? Senão não dá certo. Então aqui vai ficar 33 mais 11, né? Então 33 mais 11, isso daqui vai dar 44. 44 dividido por 2 dá 22, certo? Bom, aí a gente vai calcular então o número de vértices. Bom, para fazer isso daí, vamos fazer arte A2, né? Ou amor A2. Então o V mais o F dá 12, o A é 22 mais 2. Logo teremos então, esse 12 vai passar para lá, você vai ter 22 mais 2, 24, menos 12, os vértices valem 12. São 12 vértices e 22 arestas. Então vamos lá, ó, galera. Onde a gente tem 12 vértices e 22 arestas, resposta a letra E. Galera, grande abraço e estamos aí para os próximos vídeos.